Só que aí aconteceu o seguinte, no meio do caminho surgiu uma oportunidade para mim entrar no Martins, no Grupo Martins. Atacadinha. Nossa. Surgiu uma Aí oportunidade. você saiu no Nacional. Aí, assim, era um concurso que tinha lá na época de 150 pessoas, eu fui pro Grupo Martins. Deu certo, entrei lá. Quando eu pedi demissão no banco, o pessoal não acreditava, você ficou louco. Você ficou Porque doido. o banco... Ferrou com o banco, né? O Não, banco porque- quebrou depois. Saiu do banco, o banco quebrou. Não, mas foi bem essa, Mas já foi o fraude, né, cara que trabalhava no banco era o maior status, né? Nossa, o cara que trabalha no isso. banco. Ser Era gerente de banco celebridade. um negócio e Gerente de banco Era- ganhava a chave da cidade pequena, né? Exatamente. Então, assim, aí eu fui trabalhar no banco. Meu pai era representante comercial, foi imigrante português. E ele falava que estava muito velho, tinha 63 anos de idade, tinha que parar de trabalhar e tal. Aí eu falei assim, o banco, eu não vou crescer perto da minha casa, eu vou largar meus pais e tal. Aí eu acabei mudando de emprego para poder um dia voltar para Uberlândia. Foi nesse sentido. E assim, abri mão do banco, fui para Martins, graças a Deus também deu tudo certo, né? Foi muito bacana, uma baita de uma empresa, um grupo fantástico, era uma empresa em crescimento, eu ficava pensando assim, eu vou entrar nessa empresa, é uma empresa que vai crescer muito, eu tenho vontade de voltar para Uberlândia e ficar aqui em Uberlândia, engano meu. Foi engano meu, porque depois eu entrei no Martins, por coincidência, o Martins me abriu uma oportunidade em Goiânia, né? O Martins tinha operação em Goiânia. Não, o Martins tinha representantes no Brasil inteiro, né? Gerente de mercado no tá. Brasil inteiro. Que na época era supervisor de vendas. Aí eu fui ser o seu gerente da cidade de Goiânia. Não era nem toda a cidade de Goiânia. Você entrou como supervisor de vendas lá. Supervisor de vendas. Todo mundo, você é louco, você vai sair de gerente de banco, você tá no regional Então, de banco, tal, você vai entrar num negócio desse, uma furada e tal. E eu fui pra lá, rapaz, foi um aperto do cão, viu? Eu brinco muito isso aqui, porque foi um aprendizado. Falando de vida, né? Uhum. Eu cheguei lá em Goiânia, primeiro assim, quando eu entrei no Martins e fiz todo o processo de integração, que durou quase 2 meses, nenhum regional da empresa me queria como executivo lá na área. Esse cara é mofado, esse cara veio de banco, esse cara tá formado, tem pós-graduação na área de finanças e tal. Esse cara não vai dar certo aqui. Eles queriam seu lugar, pô. Não, mas assim, o banco, o pessoal, os gerentes, os chefes, né, que tinham os regionais, cada região do Brasil tinha um gerente regional. Aí eles não queriam eu como supervisor na área deles. Olhava seu currículo, não era o perfil que eles queriam para função, né? Aí eu tinha um cara que estudou comigo, rapaz. O nome dele é Alcir. Estudou comigo e chegou e falou assim, eu tenho uma oportunidade em Goiânia muito boa, surgiu uma vaga lá, é uma oportunidade boa, você podia olhar lá. Aí eu aceitei na hora, era a melhor cidade da região que podia ir, né? Aí eu acabei mudando para Goiânia. Eu tinha uma namorada, que hoje é minha esposa, que era de Goiânia, tinha vindo fazer faculdade aqui. E eu mudei para Goiânia, fui morar em Goiânia. Meio que deu certo, né? Não deu certo, mas deu. De a gente encontrar, né? Nesse sentido, aí é muito engraçado, você começa a lembrar e passar pela mente da gente as coisas, né? Quando eu fui morar em Goiânia pelo Martins, que eu fui ser supervisor de vendas, eu não conhecia a cidade, eu não conhecia produto direito, eu não conhecia o processo de venda, eu não conhecia do vendedor de porta a porta, que a gente visitava as empresas e tal. E o cara que era o antigo supervisor da cidade foi para um concorrente. Eu me apresentei para a equipe no dia 1º de novembro de 1990, 1º de novembro de 1990, no dia 5 de novembro todo mundo pediu demissão, ficou 3 vendedores, toda a equipe saiu fora, foi trabalhar com esse supervisor. Caraca, mano, você pegou, vamos falar assim, um rabo de foguete, a maior crise do setor que você podia ter, você teve. Nossa, cara. Foi muito divertido, assim, eu trabalhei pra caramba, porque a gente levantava cedo e tinha que dormir tarde, porque você já não conhecia a cidade, não sabia nada. Só que a cidade era dividida em 2. Eu tive um parceiro que me ajudou muito, chama Marco Antônio Santos, que hoje está até comigo na Start. Ele, na época, ele me deu um apoio muito grande para mim poder conhecer a cidade, conhecer os negócios. Fui morar num posto de gasolina, porque aí eu entrei na fria mesmo, porque lá era remuneração por comissão. E o que me chamou a atenção de ir para o Martins foi exatamente isso. Eu vou ganhar muito mais que ganho no banco. Vai vender muito, né? Vai depender só de mim, praticamente, exatamente, né? Assim, porque é confiante na vida, né? O cara com 24 anos de idade, entendeu? Ainda tá super-homem demais, né? Tá achando a última bala do pacote, né? Aí
Foi pra lá e comecei tudo errado, né, cara? Fui ganhar o mínimo que podia ganhar, fui morar num posto de gasolina. Aí um vendedor que eu tinha contratado, muito bacana demais, por coincidência, tá na Start no Tocantins. Tocantins, tá lá em Palmas. Vendedor lá também. Ele é gerente da Start hoje. Que lá. da hora, velho. É, um baita de um profissional. E aí ele me apresentou a família da esposa dele, aí logo eu consegui me organizar. Nesse processo, ele me ajudou muito no início, porque nós começamos a contratar mais vendedores lá e formamos a equipe. No primeiro ano de trabalho meu no Martins, eu consegui ser o primeiro lugar de produtividade. Ó, tá tocando. Não se ligou isso aqui, mas deixa quieto. Deixa aí. Pode deixar. Então, aí eu consegui... Vocês ganharam um prêmio no consegui primeiro ser o ano. primeiro colocado da gerência na época que eu era o gerente. Eram em torno de 12 regionais, mais ou menos cada um com 20. Eram uns 250 vendedores que a gente já tinha na região de Goiás aqui. E a região de Goiás era uma das piores regiões de venda. Pô, você foi mais valorizado ainda, porque você é novo e ainda consegue um resultado desse. Então, aí nós conseguimos sair de penúltimo lugar da empresa para quase primeiro lugar da empresa no ano seguinte. Perdemos para Bahia e para o Pará, se não me engano. Porque nós crescemos muito. E eu consegui fazer um baita de um trabalho. Foram 3 anos e meio aqui em Goiânia de trabalho. Eu consegui sair lá, enquanto a área do auxílio de Goiás era a penúltima área, passou a ser quase que a primeira, eu como gerente de mercado, eu lembro bem, cheguei entre os 3 principais gerentes do Brasil, num universo de 80 gerentes, não é gerentes, supervisores na época, né? Mas isso foi sua formação escolar? Porque você não tinha bagagem, você veio de um banco, mano. Então o banco é foda mesmo. Aí que tá o negócio. O Martins estava montando um banco. Tribanco, é o tribanco, né? Martins estava montando um banco. E aí, na montagem do banco, o que acontecia? Quem financiava os clientes era o banco. Como eu tinha vindo de banco, eu consegui chamar a minha equipe e treinar a minha equipe para isso, entendeu? Trabalhar e desenvolver e fazer esse diferencial. Então, você usou o banco a seu favor, muito, então. muito. Então, assim, aí tinha operações com o banco que a gente começou a incentivar e fazer os clientes participarem. Então, assim... Pô, mas isso foi bom que você cresceu os clientes também na região, né? Desenvolvemos pra caramba. Desenvolveu muito. Eu dei mais uma sorte, porque eu peguei a periferia de Goiânia, do lado de Aparecida de Goiânia, que é uma cidade que hoje é uma cidade muito boa e tal. E minha área cresci vendedores para aquela região, fui colocando vendedores, crescendo a área, ocupando espaço. Então, assim, a cidade crescia para aquela região, então aproveitei o crescimento da cidade. E cara, ainda levantou o banco junto, porque o banco tá, assim, o banco ainda não tinha, né, vamos falar, o know-how dele, ainda não era um banco reconhecido, né, tava surgindo. Não, tava começando, ele só financiava clientes do Martins e tal. Tribanco hoje é potência, né, cara? Não, é um banco legal. Esse supermercado Smart é do Tribanco, né? Não, ele é do Martins. Do Martins. Foi diretor do Smart. Foi diretor do Smart. Conta essa história. Não, mas antes de você contar, me conta aqui. Você segue ganhou grana pra caramba, então, do jeito que você queria, né? Que aí você, comissão voou ali. Na época, cara, eu devia receber, assim, na época, com um cara de 20 e poucos anos, eu recebi uns 40 salários mínimos quase todo mês. Um cara de 25, 26 anos... Quando cada pouco era 30 salários mínimos. Só que depois o que aconteceu? Me promoveram, rapaz. Pra ganhar mais. Não, aí me promoveram com salário ganhar fixo, menos. Né? Presente grego na época. Não, é boa essa história. Presente grego, porque eu saí de Goiânia. E assim, uma coisa que aconteceu foi assim: logo que teve o sucesso de Goiás, cresceu. A área do interior de São Paulo ficou um pouco mais fraca de venda e tal. O Martins pegou o auxílio e levou para o interior de São Paulo. Falou, vamos desenvolver o interior de São Paulo. E o que o auxílio fez? Começou a mandar a equipe dele para treinar comigo. Ele contratava um gerente novo e treinava comigo. Quem ganhou com isso? Eu, porque eu fui aprendendo cada vez mais como é que eu fazia o processo de gestão, de feedback, de coordenação de equipe e tal. Eu já tinha uma boa experiência, né? Já tinha conhecimento de banco. Então, isso me ajudou muito.
Uma certa época chegaram 5 pessoas do Rio Grande do Sul para me treinar, que o Martins estava abrindo no Rio Grande do Sul. Eu trabalhei 15 dias com esse pessoal. Quando terminou o treinamento, eu liguei para a empresa e falei assim, olha, estou entregando as pessoas treinadas. Os 5 trabalharam comigo aqui, trabalhei igual um condenado na época, né? Trabalhei muitos 15 dias para poder formar, mostrar a prática, mostrar como funcionava a empresa, passar a cultura da empresa. Só que tem uma pessoa só que vai dar certo, os outros 4 vão sair, viu? Já avisei que, já estou avisando. Você já sabia disso? Já sabia que isso ia acontecer, porque é raro no nível de contratação. Sério, pessoas com nível um pouco diferente, pessoas que não estão acostumadas a pôr a mão na massa. E no Martins precisava de ter esse nível de E aconteceu o que você falou? Aconteceu. Os 4 saiu mesmo. Aconteceu que quando eu saí para me poder fazer uma avaliação no Rio Grande do Sul. Na época, a empresa está mudando a nomenclatura de supervisor para gerente de mercado. E até na época fui como supervisor SWAT, não tinha nem virado gerente ainda, né? E eu fui para conhecer o Rio Grande do Sul. E assim, a questão do Rio Grande do Sul é muito bacana também nesse sentido, porque eu cheguei lá, tinha quase 100 vendedores lá e tinha regiões que a gente entregava de perua, porque não tinha venda, entendeu? Caramba. E lá era mais do que você já tinha trabalhado aqui, ou que você chegou a trabalhar aqui, foram 250. Na 250 no Goiás, né? Uhum. No Goiás. Na minha área, como supervisor de vendas, eu tinha 32 pessoas. Eu comecei zerado, cheguei a 36, fizeram uma divisão na minha área, depois eu voltei para 32 pessoas. Você sabe que eu lembro de um vendedor, na época que meu pai tinha uma loja de material de construção, e ele comprava da Tigre lá, né? E eu lembro que esse vendedor da Tigre ganhava comissão. E era tipo assim, 5%, 6%, era muita grana, mano. Material de construção. E o cara mandava material de construção aqui em Minas inteiro, velho. E ele ganhava 6% do que vendia. Era muito dinheiro. E Tigre era um produto super procurado. Então, cara... Era só Tigre, eu nem sei se tinha outro antigamente. Não tinha concorrência, né? E aí você pega, todas as casas da cidade, quando não gasta material hidráulico, o cara pegava 6% daquilo lá tudo, velho. E aí a Tigre uma vez, eu lembro bem na época que a Tigre deu essa ligada nisso aí e falou assim, opa... Deixa eu mandar esse cara embora aqui. Só que não fizeram. Tinha que ter feito igual você, né? Valorizado o cara e subido ele. Porque, querendo ou não, o cara tem uma história dentro da empresa, né? Mas fizeram o contrário. Mandaram o cara embora e aí colocaram mais 4 vendedores no lugar. Só que vendedor salariado, ganhando 3, 4 mil. Então, ali. Aconteceu isso com meu pai, com a Linhas Caiçara. Eu lembro dessa marca Caiçara. O meu pai foi um representante comercial fantástico. Minha história começou de aprender com ele, né? De ver ele trabalhar e tal. Meu pai era gordinho, baixinho, e ele amarrava a linha Caiçara no poste, amarrava na cintura e ficava segurando a linha. Só assim que pega Jaú de 150 quilos e tal. Esse era vendedor raiz, mano. Olha isso aí que os caras faziam. Ele foi do Coalho Cruzeiro também, que ele de madrugada, 5 horas da manhã, ele ia pra rádio pra falar do Coalho e tal. E chapéu de palha, vendia chapéu de palha. Isso tudo entrou no mercado. Ele vendia chapéu de palha no Armazém do Comércio, vendia linha Caiçara no Martins, vendia o Coalho pro Armazém do Comércio também na época. Aí eu lembro dele tá um dia super chateado, o pessoal tiraram a representação dele da Caiçara e ele tava ganhando um bom dinheiro em cima para colocar um vendedor direto, funcionário e tudo mais e tal. E isso aconteceu também. Isso aconteceu muito no mercado. Acho que aconteceu com vários vendedores. Né? Até hoje isso acontece. Sim, acho que é uma tendência da indústria, até porque a gente, com o passar do tempo, a gente vai entendendo as coisas, né? Eu recentemente ouvi alguém falando que, tipo, hoje a margem de lucro hoje de uma loja ponto de rua é 30%, 20% a margem de lucro líquido. A margem de lucro de um distribuidor é 5%. A margem de lucro de uma fábrica é 0,5%, né? E aí você pegando esses números, se isso estiver dentro da realidade, aí você entende por que fazer cortes em vários setores, né? Isso mesmo. Porque é muito enxuto, né? Você tem que ficar enxugando em todo lugar, né? Mas deixa eu te contar a história do Rio Grande do Sul, que ela é boa. Conta aí. Quando eu fui pro Rio Grande do Sul, eu cheguei lá e
com a cabeça o seguinte, se eu achar uma pessoa que está dando certo aqui, eu vou multiplicar ela para os demais. Porque existia um paradigma que o Rio Grande do Sul era diferente, o Rio Grande do Sul é gaúcho. Pô, ainda tem isso. Povo, tem muito forte, muito forte. A cultura é diferente, tem que entender isso e tal. Eu fui com a cabeça, falei assim, não, vou encontrar alguém lá que vai dar certo. Eu conheço a empresa, eu domino o segmento, e eu fui com a missão de fazer uma avaliação na época, de se realmente a gente ficaria na região ou se a gente sairia da região, entendeu? Se a gente sairia, fecharia a região. A tendência é que saísse da região, que fechasse a região. Quando eu cheguei lá e comecei a ver que não tinha uma pessoa que dava certo, o único cara que eu falei que ia ficar na companhia, ele tinha 17 vendedores, dos 17, 13 vendedores estavam vendendo, estavam dando resultado, estavam conseguindo fazer. Era o único cara que tinha resultado na companhia. Aí eu fui entender como é que era o processo. Ele sentou comigo, abriu o catálogo de produtos e falou assim, esse aqui eu sei que me ensinou isso, eu estou seguindo. E ele está seguindo a metodologia que eu tinha ensinado para ele. Foi o único que está seguindo. Eu falei, então, peraí, o que a gente faz dentro da companhia dá certo aqui também. Então, nós temos que incentivar isso aqui, vamos estudar mais um modelo. E eu fui procurando entender como é que funcionava. E saí para o mercado visitando clientes. Quando eu vi, eu estava tomando chimarrão na rua. Estava aprendendo, estava começando a culturar, fazer a cultura. Bate aí, dá um chimarrão. Então, aí eu ia assim, com o pessoal para conversar contigo, só com chimarrão. Fazia a roda do chimarrão, né? Rodava o chimarrão, que o chimarrão você tem que tomar em roda, né? Você toma em 4, 5 pessoas, você vai mudando de mão, né? Rapaz, o network lá é tudo no chimarrãozinho. É mesmo? Tem isso assim. aí? Tem, hoje com a pandemia até diminuiu. Você tem que trocar, então. Você tem que roncar a cuia ainda. Você tem que... eu ouvi falar. Roncar a cuia? Como assim? Você tem que chupar até acabar a água e ela fazer o barulho. Fazer... E aí depois passa pro outro. Aí você completa pro outro, você enche e passa o mate pro outro. Pô, velho, a gente cometeu uma falta de educação recentemente aqui, então, Não, né? eu fiz, foi deixa, por isso que eu falei que eu aprendi. Mas você tomou tudo aquele dia? Até fazer o barulhinho. Que a gente tava com a presidente da Termolar. Você deve conhecer Termolar, que você vendeu no Martins, né? Muito Termolar. E você morou lá, tava lá no sul também nessa época, né? É de lá. Mas a presidente da Termolar tava aqui, ela pegou e fez uma cuia aí com chimarrão, né? E aí a gente não girou, não. Chegou até no Robertinho, eu falei, não, mas aí foi assim, a minha parte eu fiz. Eu não sabia que depois eu tinha que completar até o show. Ela falou, você tem que tomar até fazer o barulho, né? No canudinho lá. No... Roncar, que roncar, até roncar. Foi esse o termo mesmo. Ela falou assim, até roncar o canudinho. Pô, e eu tomei o negócio, roncou. Eu falei, nossa, muito bom, obrigado. Deixei aqui, ué. Ela só me ensinou a primeira parte. Você tinha que ter enchido e passado pra mim. E aí eu enchido e passado pra ela. Essa era a ordem, mas eu só sabia até a parte de roncar o canudinho. Roncou, eu falei, minha parte tá feita. Pô, Natália, desculpa, viu? A gente não sabia Mas eu disso. te contar, teve mais. Aí, o que eu fiz? Eu identifiquei que as pessoas não estavam coerentes, comecei a demitir alguns vendedores ruins, comecei a tirar fora de perfil. E comecei a montar a equipe com um novo perfil. Quando eu contratei os 5 novos gerentes para a região, e começamos a crescer a equipe já dentro do conceito, já dentro do que a gente queria fazer, fizemos uma convenção em Uberlândia. Eu trouxe a equipe aqui para Uberlândia. Aí eu ganhei o coração dos gaúchos, porque quando fez a abertura da convenção, que foram chamando as pessoas, eu entrei de bombacha, de bandeira do Rio Grande do Sul, entendeu? Com Gaúchão. Das a gauchada Pampas. começou a chorar e tal, e aquele negócio, pessoal abraçando, muito emotivo. Esse povo é muito melhor que a gente imagina. E aí me chamaram aqui e falaram assim, e aí, você vai investir no Rio Grande do Sul? Eu falei, vamos investir sim. Hoje o Rio Grande do Sul é 50% do que vende no estado do Paraná e Santa Catarina. É a pior gerência da companhia. 50%, a metade do que vem do Paraná e Santa Catarina. Nós vamos fazer um trabalho aqui que nós vamos transformar isso, porque existe espaço para isso. Eu já tinha estudado o mercado. E aí eu peguei lá uma gama de produtos que não significava percentual nenhum na venda assim, do Martins, não ia prejudicar nenhuma na margem, e coloquei o melhor preço do mercado. A gente conseguiu baixar, zerando margem, trabalhando em cima. E aí eu comecei a criar identidade naquela linha com os clientes, e nós começamos a fixar os vendedores. Existia um percentual que a gente podia aplicar de descontos e tal, então a gente foi também trabalhando os itens que a gente chama de curva A, e a venda foi acontecendo, foi crescendo. Eu saí de
70, 60, foi para 170 vendedores. Caramba. E em 1 ano e meio a gente já vendia 50% a mais do que o Paraná e Santa Catarina. Caraca. Já não era a última gerência mais, entendeu? Já tinha passado, além de passar o Paraná e Santa Catarina, tinha passado outra área. A gente já era a 8ª gerência, eram 10 gerências, já era a 8ª no mercado. Caraca, as suas arrancadas é muito forte, hein? Com 3 anos, 1 ano e meio, muito treinamento. Isso é muito treinamento, direcionamento, fazer muito evento. Com 3 anos que estava lá, eu fui convidado para assumir o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Fiquei mais 2 anos, ou seja, fiquei 5 anos na região sul. E aí eu virei diretor de vendas. Aí eu fui convidado para ser diretor de vendas do Martins. Isso em 99, 2000. Fui convidado para ser diretor de vendas. Fizemos um grande trabalho, porque a gente montou 2 diretorias na área de alimentos. Uma que era Centro-Sul, outra Centro-Norte. E tinha um líder do processo, que ele até virou presidente da Sadia, que era o Sérgio Fonseca. É muito conhecido no mercado aí. Nós montamos um trio, né? Eu, ele e o Avenor, dividindo o Brasil em 3 anos de trabalho, 2001, 2002, 2003. Até 2003 nós dobramos o Martins. Nós saímos do Martins e dobramos o Martins nessa época de venda. Foi uma época áurea da empresa, cresceu legal, absurdamente. Cara. Depois disso eu fui para a Rede Smart. Você sabe o que me impressiona? Dilma, né? Você dobrou a meta e depois dobrou a meta, você dobrou a meta, foi pra outra empresa, você é louco. Você sabe o que me impressiona? O fato de, tipo, logisticamente falando, você falou que lá no Nordeste, o Pará era um dos lugares que o Martins mais vendia. Vendia. E você pegar a distância que a gente tá do Pará é muito longe, né? E pegar o Rio Grande do Sul também, que é uma distância considerável. E isso tudo encarece por conta do frete, né? E essas regiões ser regiões de potencial extremo, né? Cara, deixa eu te falar um negócio que era muito legal. Termolar, por exemplo. Sim. Parceiro, tinha várias indústrias no Rio Grande do Sul. Eu levava a mercadoria do Martins e cobrava o frete retorno, um frete competitivo, barato, de alguns fornecedores, tintas Renner, Pedigree, rações Pedigree, Termolar. Eu trazia a mercadoria num custo competitivo para o Martins, entendeu? Num custo baixo, e eu praticamente zerava o custo de logística, porque o que eu gastava na ida, eu cobrava na volta. Então, assim, eu era competitivo. Mas eu achei que fosse uma história, olha pra você ver. Olha essa análise, o tanto que ela foi boa, porque eu imaginei uma situação completamente diferente. Sabe o que eu imaginei que ele fazia? Tipo assim, você falou assim, pô, é longe e tal, né? O frete vai impactar. Falei assim, pô, vai. Mas sempre vai chegar lá com o mesmo preço, porque se é longe pra gente, é longe pra todo mundo. Uma mercadoria que sai do sul vai lá parar, não interessa quem tá levando ou não. Se é o Martins ou se é o João, o frete vai estar lá. Tem isso também. E você resolveu lá isso, mano. Lá no Pará, como é pouco industrializado, todo mundo pagava caro, exatamente isso. E a carência era grande, não era todo mundo que ia, né? Todo mundo que tinha um peito de botar o caminhão dele e meter na estrada lá, entendeu? Pegava ele em Brasília. Mas é porque tem hora que a mercadoria tá num custo que ela para de, né, a pessoa não compra isso porque é caro, né? Não tá mas hoje o mercado mudou bastante nesse sentido e às vezes é necessário ter várias plantas no país, no país, Então, às vezes no mundo, né? Tem empresa que coloca plantas no mundo espalhada. Então, às vezes é necessário dividir. O Martins, por exemplo, criou filial no Pará, criou filial em João Pessoa, na Paraíba, criou filial na Bahia. Então, foi filial em Goiás, entendeu? Ele foi espalhando filiais no Brasil. Antes o caminhão tinha que ir, fazer toda a rota, voltar. Agora não, você tendo as filiais, você zera o custo na região, entendeu? Você fica mais eficiente na região. Fala, galera, vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu!